Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talks by Fujifilm. Se você não me conhece, eu sou o Chico. Quem tá do meu lado? Murilo. Nós aqui estamos representando o time da Fujifilm, a gente faz parte do time de produtos, mas na parte de imagem ali, né? Eu cuido de alguns produtos como a linha de Instax, Recording Media, Office Industry, e o Murilão mais com as câmeras profissionais e Pick and Go, certo? Isso aí. E hoje a gente tá aqui pra falar do quê, Murilão? Tema muito propício aqui para nós e para os nossos convidados. Um tema que a gente gosta muito, acho que tem muito fit com a nossa cultura também da empresa, da Fujifilm como empresa, que é o olhar por trás da lente. Exatamente, hoje a gente tá aqui com a Carol Oi, e com oi. o Saul. Tudo bem? E pra gente começar já do jeito certo, se apresenta aí vocês, né? Que eu acho que fica mais legal. Vou deixar a Carol começar, já que ela entrou primeiro, né? Com certeza. Obrigada, Saul. Bom, eu sou a Carol, sou fotógrafa, sou criadora de conteúdo também e o meu trabalho ele é focado em fotografia instantânea com as câmeras da Fujifilm Instax Brasil. E o Saul? Eu sou o Saul O Saul é Henrique. velho de casa já, né? Eu já sou conhecido aqui. Eu sou o Saul Henrique, sou diretor de fotografia. Hoje eu também atuo como desenvolvedor de marca da Tilta, uma marca de acessórios que faz fit mais do que maravilhoso com a Fuji. E tô no mercado há 16 anos nessa correria de foto, estilo e vídeo. Boa. E a gente tem um aspirante aqui, que o Murilão tá se envolvendo ali na fotografia, tá tirando cada vez mais foto, fazendo uns vídeos legais também, né? Daqui a pouco eu vou ter que chamar ele pra freelance. Pros amigos ele já faz, aí que eu vejo. Cara, eu sempre gostei, na real, né? Eu trabalho na Fuji há muitos anos, como a maioria me conhece, eu trabalho há 14 anos na Fuji. Eu comecei na Fuji numa área de câmeras, né? Só que numa parte mais técnica, que era, na época, a gente consertava a câmera dentro da Fuji, né? Assistência técnica nacional atendia tudo na Fujifilm, eu trabalhava nisso, né? Então, eu comecei a conhecer câmera nessa época e fui me interessando, né? Pelo aspecto um pouco mais profissional das fotografias e tal. E já nessa época, tipo, meados de 2012, assim, eu já tive o interesse de ter uma câmera que tivesse lente intercambiável para começar já a aprender a fotografar no manual, assim. Então, eu já flerto com esse mundo há um bom tempo. É um hobby, né? Mas é um hobby aí bem Sim. presente na minha vida, principalmente hoje, né? Então a gente tá completo aqui, porque eu sou zero profissional, sou mais do lado amador, e você tem mais a parte técnica e você vai desenrolar aqui com eles, então. Levanta até um ponto que é muito importante a marca ter uma pessoa tão presente assim dentro da cultura do que ela vende, né? Sim. Porque tem muitas marcas hoje, principalmente atuando com marca de acessórios que eu digo, o pessoal não tem conhecimento do que eles estão trabalhando, não tem conhecimento de quem é o público, de como trabalha com esse público. E uma pessoa que é aficionada por esse produto é maravilhoso, porque dá um match muito fácil, né, de trabalhar. E até na hora de você pedir certas demandas, né, para ajudar a marca, é muito mais fácil de cobrar, né? E é um produto que exige isso, né? Você tem que ter Exatamente. bastante conhecimento técnico. Porque, pra quem não sabe, a gente tem as linhas iniciais, né? Que são mais simples, mais para amador. Até que chega no produto que é o que você mais consome, que você tem que ter muito conhecimento técnico, né? Cara, tem. Eu acho que para um profissional de produto, esse é um dos maiores desafios, assim, né? Fugindo um pouquinho do tema, mas assim, ainda dentro, você justamente conhecer o produto o suficiente para conseguir falar com o teu público adequadamente, né? Exatamente. E para conseguir também trazer valor, né? Trazer valor tanto para o público quanto para a companhia. Então, a gente acaba meio que ficando nesse meio de campo, né? O profissional de produto. No meu caso, cara, assim, foi quando eu assumi a parte de produto da X-Series, para mim foi muito legal, assim, porque já era uma cultura que eu já admirava, né? E já trabalhava na parte de pós-vendas, assim, tinha um leve contato. Mas, assim, tá direto com o mercado, com pessoas que são formadoras de opinião no mercado de fotografia ou audiovisual, para mim foi bem propício, assim, bem legal. E você, Carol, como que foi pra você entrar nesse ramo da fotografia? Da onde surgiu essa paixão? Eita! Bom, a minha paixão por fotografia ela nasceu ainda na infância. Aham. Eu gosto de falar que a minha mãe, no meu enxoval de bebezinha, ela comprou uma câmera. E porque ela dizia que ela queria ter registrado ali meus momentos e tal. Aham. E eu cresci brincando com essa câmera. Então, massa. tipo, com os meus 3 aninhos ali, eu já... Era um objeto que eu olhava e eu queria ter ele, sabe? E era ainda uma câmera analógica. E aí eu lembro quando minha mãe começou a me dar a câmera com filme. E acho que eu tinha uns 8 anos, assim, porque meu irmão era muito pequenininho. Aham. E aí eu ficava direcionando ele, brincando. A super fotógrafa. E aí, às vezes, quando ele se enchia um pouquinho, eu ia pras plantas da minha mãe. Então, assim, a fotografia vem
de muitos anos pra mim. Só que eu tive meio que uma pausa, porque quando a gente sai ali do colegial, a gente vai, sabe, pensar no que vai fazer. E aí eu falava, eu vou fazer fotografia. Aí meu pai, faz uma coisa de verdade. Uma profissão séria, né? Faz Vai uma virar coisa de engenheiro. verdade. O que mais que você gosta? E aí, minha segunda opção era publicidade e propaganda. Mas o quê? Eu já tinha visto na grade que tinha fotografia. Aham. Então, assim, Tinha uma congruência ali já, né? fui pra lá, Tem um match nos dois mundos. E aí, quando chegou o semestre de fotografia, não teve jeito. Eu comecei a cursar fotografia enquanto eu fazia publicidade e propaganda, porque realmente era, assim, uma paixão. Então, eu sempre brinco e falo que, foi minha mãe que inseriu isso na minha vida, ali no meu enxoval, já estava predestinado. Mãe sente. E foi assim que a fotografia entrou na minha vida. Aham. E você, Saul, que aí já parte pro lado mais... Imagino que você não começou já querendo ser um profissional, eu acho. Não, nem um pouco. Eu acho que é um pouco disso, né? A gente sempre começa na infância. A primeira lembrança que eu tenho da fotografia na minha vida foi quando meu pai pegou uma câmera, uma point and shoot de filme também, ele colocou na minha mão e deixou eu brincar. Porque eu vi aquilo na mão dele e eu falava, queria testar, né? E aí eu fiz algumas fotinhas, ele revelou aquele filme, guardou e assim foi por diante. Eu comecei a gostar daquilo, né? Sempre que ele tava com a câmera, com o filme, eu pedia pra ele pra mexer. Lá meus meus, sei lá, 10 anos, 11 anos, foi onde eu comecei a querer ter alguma coisa pra mim. Que eu comecei a entender um pouco mais do que eu queria. E aí eu lembro que ele me deu uma Cybershot. Pô, mas super cedo, né? Um parênteses aqui, uma pessoa de 10 anos com uma câmera. É que hoje em dia a molecada de 10 anos tem celular à disposição, mas na nossa época, né, cara? Você Legal, acredita que os meus sobrinhos, o mais velho vai fazer 7 anos agora, fez 7 anos. E a paixão dele é ir lá pra casa e olhar minhas câmeras, eu dou destaques pra ele, a gente brinca. Comprei um instantâneo agora pra ele. Então, eu acho que essa coisa da criança se interessar por fotografia e entender que arte é diferente de bagunça, que eu sempre brinco com eles. Eu falo, arte é arte, bagunça é bagunça. Legal. Porque a gente tem mania de falar que a criança tá fazendo arte quando tá fazendo bagunça. E aí eu acho super interessante, porque eu comecei na infância, você também começou na infância, então... E foi isso, lá pros seus 12 anos, 11 anos por aí, eu comecei a ter a minha primeira câmerazinha. E aí foi passando o tempo, fui criando algumas coisinhas. Lá pros meus 15 anos eu comecei o começo de todo fotógrafo, né? Começar a fotografar texturas. Eu fazia planta, eu fazia madeira. E eu comecei a postar isso, acho que era no Orkut na época ainda. E aí a galera falava, você tá maluco, cara? Que essas fotos você tá postando? Escrito Saul Photo Art embaixo, você tá maluco? E aí eu não fui dando ouvidos, né, ao longo do tempo. E isso aí foi virando meio que um amor, né? Aí eu fui introduzido por um amigo, por um conhecido que fazia foto de balada. E aí foi onde eu comecei a minha jornada de fotografia profissional. Fotografava barzinho de quinta, sexta, sábado e domingo. Fazia uns 5, 6 barzinhos por dia. Ô, louco. Então, assim, tipo, 30, 40 fotos por barzinho, saía pro outro, chegava em casa umas 2 da manhã, na adolescência trabalhando, né? E aí, logo depois disso, eu fui inserido por um cara que fazia fotografia de casamento. Comecei a fazer casamento, daqui a pouco eu tava fazendo campanha política, daqui a pouco eu tava fazendo vídeo de balada, fotografia de banda, daqui a pouco eu tava fazendo ensaio, fui cursar mais coisas, até chegar nas publicidades, né? Aí sempre estudando muito, né? E também teve aquele momento, né, que você fala assim, realmente é isso que eu quero pra minha vida? Quando eu tive esse momento, meu pai veio e me apresentou as fotos de que eu fazia quando era criança. Nossa. E aí tinha um enquadramento muito bom. Modéstia à parte falando. Mas assim, pra uma criança ter a noção do que é uma foto reta, do que é um ponto de interesse, do que é um enquadramento com regra dos terços, só de visualmente você achar aquilo confortável, sabe? Sim. Aí eu falei, não, pera, eu acho que eu não posso me sabotar, eu acho que se na infância eu já enxergava desse jeito, é esse lado que eu devia seguir. Mas óbvio, né, meu pai também. Por que você não vira engenheiro ambiental? Por que você não vai fazer uma engenharia, sei lá, vai virar arquiteto, você não gosta de arte? Vira arquiteto. Mas também foi essa luta. E sempre estudando, né? Sim. Sempre indo na maré contra o que todo mundo tava falando, né? Ah, não, cara, fotografia. Você não vai viver de fotografia. Hoje, paga minhas contas, paga os meus luxos, paga meu descanso, que eu não tenho. Mas eu sou muito feliz hoje trabalhando com fotografia. O avanço é absurdo que teve também, né? Dá pra entender a preocupação dos pais antigamente. Exatamente. Porque hoje em dia, você não vive sem um celular que tem uma câmera, sem o seu trabalho. Porque
a profissão do jovem atual é querer ser influenciador, é querer ser criador digital, é querer ser um youtuber. E ele pode até começar gravando o vídeo dele no celular ali, mas ele começa a se cobrar depois. Porque ele fala, eu preciso melhorar a qualidade do meu trabalho aqui também. Com certeza. E hoje em dia eu acho que é muito. Acho não, né? É muito mais aceitável do que era antes, né? Eu acho que um grande ponto que a gente pode falar é que as pessoas esquecem um pouco que a fotografia, ela não é um artista. Não quando você trabalha. Ela é uma prestação de serviço. E muitos deixam isso de lado, né? É quase a mesma frase que a Carol falou, né? Que a arte não é bagunça. Aham. E ser artista também não é bagunça. Você precisa também entender que a partir do momento que você trabalha com aquilo, que você fecha um contrato, você precisa entregar. E a entrega, prazo, alteração. Tem gente que não sabe lidar com alteração. Então, nosso mercado, ao mesmo tempo que ele avançou muito, a síndrome do artista dentro da fotografia, do vídeo, aumentou também, né? Então, a galera tem um pouco de medo de ter compromisso com as coisas. Acho que, eu fiz minha arte, ele tem que aceitar minha arte. Não, ainda é prestação de serviço. Então, acho que esse é um grande ponto que eu sinto que foi desenvolvendo melhor ao longo da minha vida. Eu comecei com... Essa é uma história até interessante. Quando eu ganhei minha primeira câmera, minha primeira DSLR, eu achava que eu era o Sebastião Salgado, né? Aí eu saía com a câmera pendurada no pescoço, parecia um turista. Com aquela 1855. Eu ia falar isso agora. Ela mesma, a bendita. Quanto maior, assim, mais fotógrafa a gente se sentia, né? Exato. E aí eu fui num evento com meu pai, que era o Dia da Água. Dia da água? Dia da Água. Meu pai trabalha com tratamento de água, né? Aham. Então era um evento da empresa e ele me levou, né? E eu tô orgulhoso com a câmera aqui, sabe? Falei, hoje é que eu vou bancar o Vou fotógrafo. cobrir o evento. Aí chegou lá, tava o fotógrafo da cidade, do jornal. E eu tava achando que eu era grandão, que eu era maior que ele. Aí eu fui, nananana, meu pai, faz uma foto minha com tal pessoa. Cheguei lá, peguei a câmera aqui, baixei aqui, temos. Aí a moça, posso ver? Claro, pega. Levei lá a câmera pra ela. Ela, então, você podia enquadrar um pouquinho mais baixo aqui, eu acho que você deixou um pouco aqui pra lá, nanana. Aí eu, quem que ela acha que ela é? Aí eu falei, nossa, e você trabalha com o que lá? Sou professor de fotografia na USP. Ui. Aí eu falei, epa, eu Opa. tô no lugar errado. Deixa eu rebaixar. Aí teve uma outra também, que eu fui fotografar meu primeiro aniversário. Era o aniversário de uma menina de 4 anos. Eu fiz umas fotos iradas. Aí, naquela época, eu comecei a mexer no Lightroom, que não tinha muitas pessoas que faziam aquilo, era muito no Photoshop. Eu fui lá, editei umas fotos, fiz um CDzinho, levei pro cara o CD impresso, bonitinho, tal, botei na mesa dele, ele abriu ele. Tá, o que você quer que eu faça com isso aqui? Aí eu, opa, o que eu errei? Ele, não, a mãe, ela não quer só a foto bonitinha do bolo, da criança posando. A mãe quer a criança se ralando na lama com as outras. Não é isso aqui, precisa do arroz e feijão. Você só come carne na sua casa? Aí eu falei assim, opa, peraí que eu tô errado. Depois dessas duas que eu tomei de encontro, uma na vida e uma no profissional, eu falei, peraí, eu acho que eu preciso estudar melhor o que eu tô fazendo. Que aí foi onde eu comecei essa busca incessante de querer estudar. E aí hoje todo mundo até reclama, cara, você tá o tempo todo falando de fotografia, o tempo todo estudando, você não cansa? Eu falo, não, eu respiro isso. Cara, é real. E Eu aí, acho que nenhuma se alguém profissão a duvida- gente é o tempo todo. deixa de estudar. Nenhuma profissão a gente deixa de estudar. Se você ama muito o que você faz, você não deixa, né? Exatamente. você Se não- você você não vai curte deixar. real, assim, você tá engajado, porque é uma coisa que você ama, não é só o seu ganha-pão, você consegue ficar animado de estar sempre buscando se aprimorar, né? É o lance de gerar valor que você falou, né? Exato. Pra esse cara aí, você entendeu o que era gerar valor de verdade, né? Exato. Às vezes o lado mais técnico, a visão mais artística não necessariamente gera valor para um cliente, né? Exato. É onde você começa a entender que você é um prestador de serviço, né? Além do artista. Aí hoje eu divido muito bem minhas duas personas, né? Eu tenho o São Henrique CNPJ e eu tenho o CPF. O CPF é o cara que gosta ainda de ter uma câmera sempre no bolso, buscando enxergar alguma coisa no dia a dia. E eu enxergo a todo momento alguma coisa que eu acho muito interessante. Por isso que a galeria do meu celular tem mais de 18 mil fotos. Agora, o Saul CNPJ, ele é o metódico. Ele é o cara que tem que acordar cedo, fazer a lista de equipamento, ver se vai dar tudo certo, se preocupar com prazo, ir atrás de fornecedor, ir atrás de editores e cumprir uma agenda. E muitas vezes no trabalho, executar um trabalho bem feito, não o trabalho mais artístico do mundo. Então assim, é o trabalho da minha vida? Não. Mas pode ser o trabalho da vida do meu cliente que mudei ali a estrutura da empresa do cara porque eu entreguei um vídeo bonito. Cara, isso é legal. Era o meu bonito? Não, mas era o bonito pra ele.
Tava no meu melhor, na minha maior capacidade técnica, mas não era a minha maior arte. E eu acho que esse é um grande ponto que, às vezes é legal diferenciar isso. Você saber colocar cada coisa na sua caixinha. Quando você faz isso, aquela frase, trabalhe com o que você ama, que você nunca vai trabalhar, funciona. Porque aí eu tenho a minha fotografia pessoal, que é o que mantém a minha paixão por fotografia viva até hoje. E eu tenho meu trabalho, que ele serve como trabalho. Que aí eu não confundo as coisas e não fico com aquela frustração de, ai, eu não tô trabalhando com a minha arte. Não, eu tô trabalhando com a minha prestação de serviço, com a minha arte. Boa sacada. Bem Eu legal. vi eu li em algum lugar, eu não lembro onde eu li isso, mas que ego a gente trabalha na terapia. Muito bom. Essa frase é muito boa. Ego a gente trabalhando na terapia. O cliente quer aquilo, ele vai ter aquilo. E, nossa, isso me marcou muito, porque eu surtei com fotografia por um tempo por conta disso. Eu falava, gente, eu não tô fazendo o que eu quero. Só que o que eu entendia de fotografia é trabalho. Uhum. Teve uma época, quando eu comecei com eventos e com a fotografia digital, pra mim fotografia era só trabalho o tempo todo. E aí chegou uma hora que eu falei, eu não fotografo mais pra mim, eu não fotografo mais a minha família, que eu amo fotografar o dia a dia da minha família, eu não faço mais isso, porque eu sempre vou achar um defeito ali, um defeito lá, e aí? Quem sou eu na fotografia? Sabe, eu sou sempre o meu cliente? Não. E aí você tenta resgatar você mesmo, né? O eu, Carolina, pra você seguir também trabalhando. E aí, o cliente pediu, tá lá no briefing, segue o briefing. Ego você vai discutir lá na terapia. Nossa, tá com E ser duas frases feliz. maravilhosas já. Falou um pouco, já falou bastante. E eu acho que até nesse ponto que você disse, né, da gente querer fotografar nossa família, fotografar as coisas que a gente gosta, que a Fuji entrou na minha vida. Porque a primeira câmera que eu tive da Fuji foi uma XE1 e uma X Pro 1. Aham. Eu já fui ambicioso, que eu vendi uma das câmeras que eu tinha e já comprei logo duas. E aí eu comprei adaptador para as outras lentes também. Então foi ali que eu comecei a entender que eu falei, opa, essa câmera tem uma coisa que ela me deixa feliz. Mas eu não consegui ainda entender tão bem. Sim. Falei, tem alguma coisa aqui que me deixa contente. E ao passar do tempo, hoje eu trabalho com a XT50 e também tem uma GFX102, né? Que Sim. aí é a câmera do trabalho e a a câmera do pessoal. A do pessoal que também já dá para trabalhar muito bem, né? Sim. Mas as câmeras da Fuji, elas conseguiram trazer para mim a sensibilidade que eu precisava pro meu dia a dia. Então, seja na simulação do filme, de eu conseguir trazer já aquele aspecto que eu estou enxergando, Sim. porque muitas vezes você visualiza alguma coisa no ambiente, uma fresta de luz, uma sombra, e aquilo te diz alguma coisa que você quer transmitir. E às vezes seja subexpondo a imagem, ou super expondo, ou trazendo uma estética de cor diferente. E a possibilidade de você ter isso já direto numa câmera me deixa muito contente. Fora também o que eu sentia falta nas outras câmeras, que era conseguir trazer um pouco de arte já na câmera. Que é trabalhar com uma dupla exposição, que é trabalhar com focus breaking, por exemplo. Tô trabalhando com uma lente que ela é 1.2, 1.4. Então meu foco é muito curto. Mas, poxa, sei lá, eu vi uma folha no chão que ela tá caindo tão bonita naquela luz, mas eu queria aquele fundo desfocado, mas eu quero a folha inteira em foco. Uhum. E aí as câmeras, muitas delas não tem focus breaking, né? Que é fazer uma sequência de fotos, unir e fazer aquela zona de foco em uma foto só. Uhum. Então, tem tantos objetos que você... Tantas oportunidades que você tem com uma câmera que facilita não só a sua criação pessoal, mas trabalho. Sim. Porque hoje eu trabalho com fotografia publicitária. Então, muitas vezes eu preciso fazer uma foto com longo alcance de foco. Então, eu preciso também fazer focus breaking. Antes eu precisava de 3, 4 apps e tempo e uma régua. Hoje não. Você clica no botão, você consegue fazer isso. Então, eu sinto que foi aí que a Fuji começou a fazer muito sentido na minha vida. E eu defendo com unhas e dentes, porque assim, a câmera que tá sempre comigo, e quando eu saco ela da bolsinha, todo mundo fala assim, cara, que câmera é essa? Pô, ela é muito legal, ela é pequenininha, ela funciona, ela entrega. Eu falei, exatamente. E aí também começou a fazer muito sentido na minha fotografia publicitária também. E não só na fotografia publicitária, nos filmes. Que eu comecei a entender que eu precisava de uma câmera mais rápida pra criar mais. E aí, óbvio, né? A gente começa a falar assim, mas câmera de foto não é câmera de vídeo. Por quê? Tem demandas e demandas. Tem muitas demandas que são mais rápidas que a gente pode trabalhar com uma câmera fotográfica que faz vídeo. E quando a gente fala de câmeras que já estão entregando 6K, Open Gate no sensor da câmera, ou até 8K30, por que essa câmera não é boa para fazer aquilo, sabe? Se ela consegue colocar o seu olhar na prática, ela consegue entregar qualidade de arquivo e ela consegue te dar fluxo de trabalho, cara, você tem o melhor dos mundos na sua mão. Sim. Então, foi nesse momento que ela entrou. E se eu puder roubar falar do host, né?
E pra você, Carol? Quando que a Fuji entrou na sua vida? É bom até, porque a gente tá falando de duas linhas bem distintas, né? Sim, sim. É você com a série X e a Carol que é mais pro lado da linha Instax, né? A Instax, ela entrou na minha vida. Eu nem chamo de Fuji, já chamo de Dona Instax. Ela entrou na minha vida justo no surto que eu tive. De falar assim. Cadê eu? Não existo mais. E aí, quando eu ganhei ela de Natal, eu ganhei a Mini 9. Uhum. Eu comecei a pirar com aquilo porque eu voltei a fotografar minha família, minha rotina. E o mais legal é sentir a sensação de ter ela na mão. Eu pegava a foto e até hoje eu piro assim, eu falo, nossa, olha a imagem se formando. E aí foi nesse tempo que eu falei, tá, eu preciso focar mais em mim. E foi meio que um autocuidado. A Instax, ela entrou meio que um autocuidado assim na minha vida. Legal. E aí, tome filme, tome filme, tome filme e vai testando as coisas. Só que eu não achava nenhum conteúdo no Brasil que me fizesse estudar fotografia instantânea. Uhum. Porque não é só porque é uma fotografia instantânea, a foto sai na hora que você não precisa estudar. Uhum. Ela é Aham. completamente diferente do digital. Sim. Muito. E muito. E desafiador. Sim, eu tava com uma Mini 9, uma câmera que você olha e você... O único recurso que você tinha era o seletor de iluminação, assim. E você Aham. ficava tipo... Tá, eu só tenho isso. Mas olha como estourou. E aí vinha aquela briga do porquê tinha estourado, do que eu não gostava do estourado. O que hoje em dia, pra mim, às vezes eu falo, meu Deus, podia ter estourado aqui, ó. Ia ficar tão bonito se estourasse aqui. Aham. Estética, né? É. E virou um hobby. Era um hobby, e aí eu comecei a pensar. Bom, eu não encontro conteúdo no Brasil falando sobre essa câmera. Sim. E eu quero falar sobre ela. Só que eu também não quero falar sobre fotografia instantânea de uma forma muito técnica. Porque quem tem uma... Eu pensava assim, quem tem uma Mini 9 não necessariamente é uma pessoa que fez fotografia e Aham. entende. Eu preciso falar de um jeito fácil, simples, como se eu estivesse explicando para uma criança de 5 anos o que Inclusive, é aquilo. na maioria dos casos, são pessoas que não têm, né, um conhecimento Entusiasta, né? técnico de fotografia, né? Sim, e hoje eu sinto que a Fuji ela já tá trazendo uma proposta de dividir ali o que é uma câmera coloridinha, legalzinha e para umas câmeras mais, principalmente agora com o lançamento da Wide Evo. Aham. Você sente que tem aquela, tá inserindo mais funções, mais técnicas, vai precisar de um pouquinho mais de estudo, tal, não que não dê para usar no automático. Inclusive, até um produto legal pro Saul fazer uns testes depois, porque ela tem bastante coisa pra você configurar ali, né? Tem. Sai bem ali daquele automático de só entregar Aham. a foto como um brinde, uma Aham. brincadeira Exato. ali, uma lembrança de um Sim. momento e vai para um lado muito mais criativo, né? Ele começa Sim. até a fazer você flertar com o lado profissional, que você começa a se interessar mais pelo que a câmera tem pra oferecer ali. Sentiu a Aham. pressão, né? Não, já tô à disposição. Porque eu tava vendo até o próprio lançamento, né? A X-Half, Sim. que é uma câmera que ela flerta um pouco com esse mundo, né? Aham. Então, ela consegue trazer a diversão de você se preocupar um pouco menos com o lado técnico, porque a câmera ela já consegue te ajudar com isso. Sim. E acho que esse é um dos pontos que também eu gosto muito de Fuji, é que os modos de prioridade funcionam muito bem. Você tem o seu dial de compensação e ele consegue fazer um cálculo muito bom e ele te deixa preocupado com o que você quer é olhar para alguma A coisa. composição. O Exato. olhar, a arte ali, né? O seu momento ali. Exato, porque você ser profissional não quer dizer que você sabe fazer cálculo, só isso. Uhum. É o básico. Isso tem que ser automático, é que nem dirigir. Você tem que saber engatar a primeira e tirar o pé da embreagem no momento certo. Então, calcular velocidade, velocidade, diafragma e ISO é o básico. Modo de medição é o básico. Então, ela consegue te dar isso. Mas a X-Half ela trouxe um pouquinho dessa diversão que você conhece na Stax. Só que ainda falta aquela coisa que a Carol comentou, né? Que é o tempo de você ver a foto se formando. Aham. O orgânico gostoso que traz aquela nostalgia boa. É. E aí tem as conexões com as impressoras, né? Sim. Com as impressoras de Instax. Aham. Então eu acho que o profissional, ele tá muito vinculado. A Fuji entendeu que não dá pra viver só da fotografia em trabalho. Você precisa também ter esse momento afetivo com a fotografia. E eu acho que a Instax traz muito disso, né? Traz. Nossa, super. E eu fui no lançamento da Wide Evo e eu falei, meu Deus, eu preciso testar ela em viagens, em casa, assim, porque ela tá com... Gente, o corpo dela, ele tá mais robusto do que as outras híbridas. É. Então, é diferente.
Eu tenho 2 híbridas, tenho a Minivo e tenho a Aliplay. E quando eu peguei a Wide, na sexta-feira, eu falei, temos aqui uma coisa inédita. Primeiro que ela já vem com um diferencial de lente. É a Uhum. primeira Instax com uma lente de 16mm. Eu fiquei assim, opa, pera. A Instax não é mais aquela Mini Um 9, brinquedinho, não né? é mais um brinquedinho. E pra mim, Instax já não é mais um brinquedo há muito tempo. Inclusive, eu tô curioso pra saber, desculpa o corte rápido aqui, como que essa sua relação com o Instax, você falou que começou com uma relação de autocuidado e tal, né? Era um momento seu que você precisava realmente olhar para dentro do seu trabalho e explorar esse lado criativo, artístico, mas como que isso se tornou trabalho? Essa eu fiquei curioso Porque também. é um tanto quanto, olha só, é um tanto quanto inusitado, não vou dizer inusitado, pelo menos pra mim, é importante pra quem tá assistindo entender que existe uma separação. Não é porque nós dois trabalhamos na Fuji que a gente tem a mesma noção, a mesma profundidade de produtos diferentes. Uhum. E câmera não é tudo câmera pra nós lá, né? Aham. A linha Instax, ela tem uma proposta de valor totalmente diferente da X-Series ou da GFX, pior ainda, né? Que é médio formato. Então, assim, pra mim, vou me colocar numa posição de alguém que está assistindo aqui esse podcast, que é uma pessoa da fotografia profissional. Talvez nunca tenha pego uma Instax na mão. Dá pra ganhar dinheiro, né? É difícil. Como ganhar dinheiro com isso? Me explica. Como chegou a ser um trabalho para você? Porque é muito legal e vai servir de insight para muita gente que curte a proposta, né? Enfim, e tá em Uhum. busca de mostrar valor, de entregar valor de Ou outras até de formas. monetizar isso, né? Tornar uma profissão. Sim. Começou com eu cansando de dizer não. Porque como eu postava muito conteúdo sobre Instax, as pessoas falavam, ai, Carol, você faz evento? Ah, eu vou me casar, eu queria fotografia de casamento e tal, entregar como lembrancinha. Eu falava, não, é só hobby, é só hobby. E aí chegou um dia que um casal veio assim e falou, nossa, Carol, eu queria muito que você fotografasse no meu casamento, só que com fotografia instantânea. E aí eu falei, não tô fazendo nada mesmo, eu vou. E aí o primeiro evento que eu fiz com o Stax foi um casamento. Ele E responsa, aí, né? e E é pior aí, ainda, né? Porque a foto já sai na hora ali. Se errar. Não e tem como aí eu editar, não não tem como dar aquele tem, migué com a foto que saiu ruim, né? não Não. tem. E aí eu pensei, tá, pera, eles vão me pagar pra eu fotografar no casamento deles com Stax. Como assim? Você viveu a vida do artista, né? Eu falei, não, como assim? Pera, vamos pensar. E aí eu fui pra esse casamento e eu já tinha muito uma coisa com evento. Eu sempre gostei de fotografar evento. E quando eu vi a oportunidade de fotografar evento com Instax, eu pensei, tá, eu vou pra casa, eu não tenho mais nenhum trabalho pra fazer. Nossa, que sonho. Eu não tenho mais nada pra fazer. Eu vou ter a minha semana livre. É isso? Então vamos lá. Eu comecei a fazer casamento, aniversário. Graças a Deus, assim, a minha família, meus amigos, eles já viram isso como um trabalho. Então eu não tive esse problema que muita gente tem de tipo, ai, parente ou amigo tá pedindo foto de graça. Eu não tive Eu isso. tenho Então, até hoje. assim. Olha que legal. Então, assim, isso para mim já foi assim, um grande privilégio. Só que aí começou a evoluir. Começou a marcas pedirem isso pra mim como ativação de marca. Que E legal. aí eu comecei a entregar esse serviço como ações de marca. Então, em stand, festivais, feiras, tudo isso com uma fotografia instantânea. Comecei com as capinhas de foto, colocando as fotos nas capinhas. Depois veio o Instaxbiz, que é um aplicativo Aham. para você já fazer isso, né? Que você vai lá personalizar a sua foto diretamente da câmera. Eu uso muito a Instax Mini Play para isso. Então a foto lá já sai da câmera com a logo do cliente, com o slogan, com QR Code para o público acessar. Tem também que agora, recentemente, eu experimentei fazer um evento com a Mini Link, o que Aham. inclusive, tô pensando já em comprar uma outra mini link pra isso, porque se tem uma coisa também em eventos que as pessoas não pensam muito, principalmente com Stacks, é que é um trabalho que você tem que ter equipamento pra se der qualquer coisa, você tem que ter ali. É uma responsabilidade. E então eu já tô pensando já em ter uma outra mini link, porque foi uma experiência muito boa fazer as fotos personalizadas com ela. E é assim.
Eu vou Vai sair daqui chegando com uma profissão nova. vai chegando marca, a gente vai fazendo as ações de marca. É uma coisa que todo mundo gosta. É incrível, assim. Desde casamento, aniversário, criança ama. Festa infantil com Instax, assim. Meus sobrinhos são as minhas publicidades, assim. Porque é aniversário deles, eles já chegam na porta falando pro coleguinha que vai ter a foto mágica. Não, minha tia tem uma câmera que sai a foto mágica. Então, aquilo já vai a sensação, os pais já vão pensando já. Em ativações de marca também, porque o cliente, né, vai sair com uma foto ali da marca e é bem orgânico, ele vai postar aquilo nas redes, então traz um engajamento orgânico para a marca, movimento o stand da marca, porque é uma Todo mundo quer coisa... uma foto, né? Todo mundo quer uma foto. Festival, então, eu já fiz 2 festivais e, assim, as filas eram gigantes, assim. E porque as pessoas queriam aquela foto, porque era legal, é a foto que revela na hora. Então chama muita atenção. A Instax, ela chama muita atenção. Sim. Tem esse apelo emocional, tem o apelo retrô, que, poxa, hoje em dia a gente tem tudo no celular, né? Se a gente quiser. Mas é uma foto diferente, com estética diferente, com granulado diferente, sabe? Então isso chama... isso chama muita atenção, assim. E, inclusive, eu tô com muita expectativa pra ver como que tá esse granuladinho da YG, assim. Então... E é muito legal que você colocou 2 pontos aí, né? Que você começou a trabalhar com isso, só que já veio algumas responsabilidades embarcadas que você lidou bem, Sim. que é a primeira, você tem que se programar com a quantidade de filme que você vai levar, né? Sim. Então, para monetizar isso, você tem que ter o cálculo, eu vou fazer 100 pessoas, eu tenho que levar pelo menos 120 filmes, né? Para conseguir dar essa demanda. E a responsabilidade do momento, né? Porque se enquanto tá todo mundo lá clicando 20 fotos, 15 fotos por segundo, na hora do beijo você tem uma. Se você errou, acabou. Então, assim, eu falei que eu ia sair daqui com uma profissão nova, né? Só que eu deixo ela no lugar dela. Eu já ia pegar uma das fontes que já se comunicam com a impressora e ia mandar da minha câmera direto pra impressora. Que eu ainda gosto de ter um pouquinho mais de segurança. Porque no casamento eu já ia todo afobado com 2, 3 câmeras, né? Com 5 lentes pra não dar erro. Eu acho que o casamento é o pior evento que tem, assim, em questão de responsabilidade, né? E até é um dos melhores criativamente falando, né? Nossa, pra mim é um porque dos a pessoa melhores. já casa pensando em não ter que casar outra vez. Então, assim, não vai ter outra chance de uma você vez. pegar a troca de aliança. Então é aquela, entendeu? Mas sabe o que é legal também? É como a gente se posiciona. Por quê? Não adianta eu chegar pra uma noiva com ela com pensamento de fotos digitais. Não tem como isso. Então, a gente deixa bem claro. Foto instantânea é uma coisa, é o analógico. Foto digital é uma outra. E o legal disso é que saem umas fotos muito incríveis. É um estilo documental muito legal de se fazer. Peculiar, né? É aquela foto da pista de dança que é muito divertida. É aquela foto espontânea. Você não tem outra chance. Você não tem o Photoshop pra modificar aquilo, sabe? Saiu ali, acabou. Na época do analógico, né? Os fotógrafos profissionais na época do analógico tinham que conviver com esse negócio de não ter outra chance o tempo inteiro, né? Exatamente. Eu meio que vivo isso, assim, no meu trabalho. Claro que com as híbridas, eu prefiro trabalhar com as híbridas em ativações de marca, por exemplo. Porque tem diferença de uma ativação de marca e de um casamento, por exemplo, de um aniversário. Então, eu tenho 11 Instax. E aí todo mundo fala, pra que você tem tudo isso de câmera? Cada câmera pro seu momento. Cada câmera pro seu momento. Então, uma ativação de marca, que é aquilo que a gente falou do cliente, é a foto que o cliente quer. O que o cliente quer naquela ativação? O cliente quer o público dele lá, naquele cantinho, daquele jeito, quer que o público veja a foto, para não ter nenhum erro. Até um piscar de olhos, né? Não desperdiçar material, né? A gente vai com a câmera híbrida. E esse lance de responsabilidade também é que o que eu sinto no mercado. Muita gente quer entrar porque acha que é uma coisa fácil. Pra ganhar dinheiro fácil. Pra ganhar dinheiro fácil. Eu tô precisando fazer uma renda extra, vou comprar uma Instax. Dá também. Só que isso não vai te sustentar por muito tempo. Você precisa estudar, você precisa ter um CNPJ. Como que você vai atender uma marca sem você ter um CNPJ? Sem mandar uma nota. Como que você chega para uma marca para conversar com ela sobre isso?
Claro, já tenho meu, meu viés de publicitária e tudo mais. Mas é bem isso. A gente tem que ver responsabilidade nisso. Não é uma câmera de brinquedo. Você precisa entregar. Às vezes você tem que apresentar até referência, né? Criar uma PPM pro cliente pra ele entender o que você vai entregar com destaques no evento, né? Sim, você precisa vender a sua ideia. Porque se você chegar e falar, eu vou fazer umas fotos pra sua marca que vai sair na hora. Aí o cliente vai falar, tá, Se você não tem respeito com o seu trabalho, né? Imagina o cliente. eu ganho com isso? Você precisa falar pro cliente o que ele vai ganhar com aquilo. Sim. O que vai agregar a fotografia instantânea no stand dele? Aham. Por outro lado, tem um lado bom também, que a Instax, ela... Hoje a gente vê bastante trabalhador informal na rua que Sim. ganha o dinheirinho dele ali do dia, da Sim. semana, na Vila Madalena, né? Com as Instax, Sim, na tirando Paulista. foto, vendendo. E eu tava em Manaus e tinha um cara lá em Manaus fazendo isso na frente do principal museu lá. Aham. E ele veio oferecer pra mim assim, aí eu tava lá a trabalho. Aí ele olhou pra mim assim, eu olhei pra ele e falei, eu sou de lá. Aí ele pegou e falou assim, ah, tá, então você tem bastante foto, né? Era o momento dele te oferecer uma, né? Então Te guarda essa de ofereceu lembrança. uma. Esse momento aqui Inclusive, você só vai ter agora. inclusive, meu irmão, ele trabalha na Liberdade com fotografia instantânea. E aí, de novo, eu falo, não tem como você sustentar, porque vira um negócio. Aham. A partir do momento que você entende que é um negócio, que você tem outras responsabilidades, começa a dar muito mais certo do que só você falar, tô fazendo uma renda extra. Exatamente. Porque meu irmão, por exemplo, não é uma renda extra, é o trabalho dele. Fazer fotografia Começa instantânea. como, né? E aí Começa vai evoluindo. como e vai evoluindo. Claro, se a pessoa quiser. É qualquer coisa que você for fazer, que você for vender, que você quer monetizar. Você vai começar de um jeito. Mas você não pode ficar daquele jeito pra sempre. Você tem que sempre evoluir. Você tem que agregar valor ao seu trabalho. Com certeza. Acho que isso é pra tudo na vida, né? 100%. Você falou uma coisa muito interessante. A gente tá. É bem legal ouvir essa perspectiva de vocês, assim, do lado profissional, né? Voltado pra fotografia. Porque acho que é uma curiosidade que muita gente tem, né? Como que um fotógrafo profissional ou um diretor de fotografia, como que é o dia a dia, as ansiedades com as quais ele tem que lidar ali, a entrega de valor no trabalho e tudo. E no seu mais ainda, né? Porque, como eu mesmo falei, era uma curiosidade até minha de saber. Mas você falou uma frase que me chamou bastante atenção, que é uma coisa que a gente ouve muito, mas eu queria entender de vocês como vocês... o que vocês pensam disso. Você falou assim, todo mundo quer a foto, né? Então, hoje em dia, depois que veio a fotografia digital, depois que veio as redes sociais, principalmente, a gente percebe assim, uma certa banalização da imagem, né? Com o celular na mão, um smartphone bom aí, você tira centenas de fotos num dia. Às vezes, numa viagem aí, você vai fazer... Não quer carregar o peso de uma câmera ou, né... Sei lá, tem câmeras hoje, as da Fuji mesmo, muito leves, que não ocupam tanto espaço, mas você não quer a preocupação de estar com uma câmera, então vai só com o celular para algum lugar, vai fazer ali, sei lá, em um dia, 50, 60 fotos. E depois, né? Então, queria saber de vocês, assim, vocês têm o hábito de... O Saulo falou que tem não sei quantas fotos na galeria, e vocês têm o hábito de revisitar isso, essas fotos que são mais de vocês, assim mesmo, sem o compromisso de uma entrega profissional. Como que vocês lidam com essas fotos do dia a dia de vocês? Quer começar essa? Bora lá. Eu revisito muita foto o tempo todo. E eu tenho o hábito de imprimir. Além de ter Instax, eu tenho o hábito de imprimir. Legal. Porque eu sou uma pessoa um pouquinho analógica. E aí, a foto que eu tirei no celular, fui viajar. Hoje em dia eu não viajo mais sem Instax, né? Pra mim é impossível. Impossível. Mas assim, foto de celular, eu vou lá, dou lá o meu favoritei e mando pra imprimir. Eu gosto de pegar foto. Pra mim, me vem muito uma lembrança que eu acho que todo mundo aqui tem, de quando alguém ia visitar a gente, quando a gente era pequeno, a mãe já vinha com os álbuns de Os foto. álbuns ali, né? Então eu tenho muito essa cultura de álbum de foto. Então eu tenho muita foto espalhada pela casa, muita foto solta, caixa de foto, mas eu também tenho muitos álbuns, assim. E eu gosto de revisitar aquilo, porque...
Pra mim vem um viés muito emocional. Eu tenho esse apego, sabe? Eu aprendi, eu cresci com isso. Eu cresci vendo fotos, mostrando foto pros amigos, então eu sou a tia chata que, tipo, ai, vamos ver fotos, assim. Então, é um hobby que eu tenho ver fotos. Então, eu nunca tenho uma foto esquecida, assim. Claro, imprimir uma foto, tá lá no álbum por algum tempo. Quando eu pego ela e aí eu falo, nossa, né? Tem aquela coisa. Mas nunca uma foto é esquecida no celular, não. Pra mim, Muito massa. E você, como sempre tá ali. fotógrafo profissional, Saul, quando você tem esse hábito de mostrar suas fotos, ou você sente que é um trabalho se você estiver mostrando? Como que você lida com essa... Que valor que tem pra você? Porque, assim, quando a gente trabalha com uma coisa... Vou citar um exemplo bobo aqui, tá? É uma analogia. Um médico, ele não tem o mesmo impacto ao lidar com uma pessoa doente do que o familiar tem, né? Uhum. Ele faz aquilo todo dia, o tempo inteiro, com dezenas de pessoas por dia. A sensibilidade diminui, né? Aquilo que vai meio que perdendo um pouco, assim. Isso é natural, né? Pra tudo. Como que é pra você esse lance, assim, das fotografias que você tira do seu dia a dia pra você manter essa reserva? Como que você lida com isso? Foi até engraçado que a Carol começou a falar. Eu acho que se tiver na câmera aberta, eu dei uma travada aqui que eu parei pra pensar uns segundinhos. Eu não tenho muitas fotos da minha infância. Eu tenho pouquíssimas fotos. Então, assim, o que eu tenho é muito da minha cabeça, do que meus familiares contam e o pouquinho que sobrou, né? Porque fotografia era uma coisa muito cara na época que eu era criança. Então, meus pais também não tinham muita condição de rasgar filme à torta e à direita pra fazer foto. E eu também nem tenho vídeo de quando eu era criança. Não tem nenhum vídeo. Putz, vídeo era pior, né? Porque você tinha que ter uma câmera vídeo eu não filmadora. tenho. Então, Foto tipo, eu ainda tenho, porque aquela questão. Minha mãe colocou no enxoval porque ela já sabia que fotografia era caro. Porque antes você tinha que ir pra um estúdio. Exato. E não só isso, né? Os fotógrafos, eles eram tão valiosos porque era caro, né? Você ser Sim. fotógrafo. Aham. Então eu tenho pouquíssimo material da minha infância. E até os meus 16 anos, praticamente, eu quase não tenho foto. Porque como eu vim dessa cultura da infância de não ter muitas fotos, aí vem todo aquele problema também de autoestima e tal. Ah, não gostei de mim nessa foto, apaga, manda embora. Uhum. E aí eu fui perdendo esse tato de ter as fotos. Só que a partir dos 16, que eu comecei a enxergar a vida de uma forma um pouco diferente, eu comecei a registrar. O meu pai foi uma pessoa que ele não era muito literal. Meu pai sempre trabalhou entre linhas. Eu sempre tive que lidar com meu pai entre linhas. Então eu aprendi a ser entre linhas também no sentimento. E aí, hoje, se você pega a minha galeria de foto, você não vai entender nada. Porque são fragmentos de lembranças. Aham. E é muito interessante porque eu uso isso para me permanecer criativo e sempre ter esse tato de repensar aquele momento como ele foi realmente. Porque, por exemplo, a gente tá aqui agora, nós 4, que se eu tirar uma selfie da gente, beleza, aquele dia que a gente foi gravar um podcast. Mas eu sei que se eu tirar uma foto dos livros que estão empilhados atrás da cabeça do Murilo com um fragmento do óculos dele, eu consigo revisitar esse momento. Aham. E enxergar cada fragmento do que tava, porque eu gosto muito de olhar entre linhas, Os detalhes. os detalhes das coisas. Então a minha galeria é uma série de entrelinhas. É sempre um fragmento de alguma coisa. Obviamente que tem as selfies e tudo mais, mas eu tenho muita coisa pequenininha fragmentada. E isso me estimula a sempre refletir sobre isso. Só que aí eu tenho, por sorte, os amigos que sempre também têm uma Instax. Então às vezes eu pego minha gaveta, eu abro, eu tenho um monte de momento de trabalho de alguma Instax assinada com a data. Aham. E aí eu lembro da importância de sempre guardar esses momentos, né? Sim. Mas pra mim eu ainda sou essa pessoa meio fragmentada. Eu tô sempre nos pedacinhos. Ainda tô tentando ter esse olhar de manter as lembranças, até porque a gente cresce com aquela vontade de falar assim, pô, quando eu tiver velho eu quero mostrar tudo que eu vivi, sabe? Aham. De abrir um álbum ali e mostrar as fotos, os vídeos de tudo que eu vivi, mas não é trabalho nenhum pra mim. Se a pessoa quiser, pô, Saul, como foi seu dia? Como que foi aquele trabalho? Eu vou abrir. Inclusive, essa semana a gente tava falando de alguns momentos que a gente viveu em um amigo, em trabalhos, que ele não tinha nada. Eu, não, pô, tem aqui, ó, sua mão tava aqui, ó, tal. Ele, ô louco, cara, você tem tudo isso? Eu falei, tenho. Mas eu nem vi você com a câmera. Então, eu sempre tenho esse momentinho de captar um pouquinho dos meus fragmentos ali pra guardar Aham. pra vida, sabe? Eu acho que é legal, tem uma coisa que é muito legal, principalmente da Instax, que eu acho que ela ajuda essa nova geração a ter esses momentos que tinham antigamente. Porque hoje eu acho um absurdo eu ter um smartwatch, o celular,
os dois conversam, eu deixo o celular longe e eu vejo aqui como que vai sair a foto. Só que o meu sobrinho de 3 anos, ele já acha isso normal. E se ele vê uma foto sendo impressa na frente dele, ele fica assim... Como isso? Que mágica é Foto essa? mágica. Então, eu acho que o papel da Instax é muito importante pra esse lado Com também, certeza, sem dúvida. Cara, acho que a gente é de uma geração. Nós quatro, acho que por coincidência, talvez a Carol seja um pouco mais nova, mas a gente é de uma geração que pegou essa fase de vai lá buscar o filme de 12 poses que tá revelando lá na loja do fulano de Sim. tal, volta, chegava, 12 poses, 6 tinha saído ruim, né? Aham. Então a gente ainda tem alguma coisa. Eu também, assim como você, Saul, eu tenho pouca foto também de infância. Acho que pelos mesmos motivos, assim, de não ser uma coisa tão acessível. Mas eu tenho. Tipo, tem assim, desde a primeira infância até a adolescência, ele tem alguma coisinha. A gente conviveu com isso, né? E as gerações novas, não dá pra ver o story que o outro postou há 4 anos atrás, né? Sim. Então, assim, acho que com certeza é um papel que a fotografia tem, a Fujifilm como parte disso, obviamente, mas que a fotografia tem de preservar, né? Essas... A vida ficou instantânea, mas você pode ter um instantâneo que perdura, né? Ao É. longo do tempo. Sim. Terceira frase de Gostei. impacto desse podcast. Você viu? Vocês estão anotando? Meu, eu não sei se Gostei. rola isso com vocês, mas comigo, às vezes, eu tô... o próprio sistema operacional dos celulares hoje, né? O Android, o iOS, ele fica te lembrando. Ó, o que você estava fazendo aqui há um ano atrás, ó, nessa mesma data. Olha essas Sugere um memórias. vídeo pronto Cara, já monta um ali, né? clipezinho, É. eu acho muito massa. Mas às vezes eu tô olhando a galeria porque, sei lá, preciso deletar algumas coisas, tem muito material. Eu vejo umas coisas e falo, meu, Eu tenho foto esse é essa, problema cara? de deletar. vai mantendo. Eu mantenho até eu imprimir. Eu não Uhum. gosto de jogar nada fora. Inclusive fotos que eu não gosto. Fotos minhas que eu não gosto. Eu tenho uma caixa de fotos que são fotos que deram errado, foto minha que eu não gosto. É bom pra lembrar, né? Coloco Faz lá. parte da vida. Em algum momento eu vou pegar pra fazer algum vídeo. Teve uma vez que eu fiz um vídeo sobre fotos que eu achava na época que eram horrorosas, porque tinha foto estourada. E aí essas fotos viraram minha paixão. Eu falei, gente, mas por que eu coloquei essa foto aqui nessa caixa? Não faz sentido nenhum. E é a mesma coisa com fotos minhas, pessoais. Tiro a foto, deixo lá no celular. Depois eu vou, dou uma olhadinha de novo quando eu tenho que apagar alguma coisa. Vou apagar, mando com a impressão. Eu tenho que ter Isso é essas muito legal, fotos essa assim. consciência de... Porque eu acho, cara, que daqui a uns anos a gente vai se conflitar com esse evento, assim, de... Cara, eu não tenho nada de 2, 3 anos atrás, de 10 anos atrás, né? É. De lembrança, assim. Porque, pô, o Drive enche. Uma hora você precisa Chegar contratar um mais aviso ali. espaço, eu não sei o quê. E aí, como é que você faz pra mostrar seus momentos pros seus amigos? Algumas coisas você vai querer postar na rede social. Outras não. E essas que não foram postadas, assim, né? Como que as pessoas vão... Esse lance que você falou de, pô, quero ter, no futuro, mostrar pros meus netos ali o que eu tava fazendo com 30 anos, com 20 e poucos anos. É o que você falou da cultura de... Antigamente, as pessoas iam visitar a gente em casa, a mãe já vinha com o bolão de álbum, Já, assim, álbum pra né? mostrar. Então, eu Porque acho que antes no era um futuro a evento. gente vai se conscientizar disso e falar, caramba, meu, a gente não tem mais a memória, né, preservada, assim. Quem não tá, obviamente, nessa cultura, né? Tem até 2 pontos que eu tava pensando aqui. O primeiro é de que às vezes você enxerga uma coisa tão legal do próximo que você quer presentear aquela pessoa. Eu lembro que eu tava indo pra NAB esse ano e eu tava com a GFX100 RF. Que ela é muito rápida, né? Então ela tá na bolsa ali rapidinho, você tira ela já tá pronta. E eu cliquei a mãe dando comida pra uma criança no aeroporto. E foi uma foto muito legal. Eu falei, nossa, eu quero dar pra essa pessoa essa foto. Sim. Aí eu cheguei lá e falei, moça, você tem airdrop pra eu te mandar uma foto? Ela, não tenho. Aí eu, tudo bem, você pode me passar seu número pra passar uma foto? Eu sou fotógrafo, tiro uma foto. Você tem que explicar. Se você tem a opção de imprimir, você só chega e entrega pra pessoa. A reação é muito mais interessante, sabe? E eu acho que o ponto também da foto instantânea é que você consegue trazer uma coisa que tá se perdendo agora, né? A gente consegue trazer as conexões humanas, de você presentear uma pessoa, de estar próximo, de ter esse toque, sabe? Ó, pega a foto que tá na minha mão, que é uma coisa que as redes sociais estão tirando, né? A tecnologia tá tirando aos poucos. E eu acho que o segundo ponto é manter a integridade e a verdade do momento. Que num tempo de tanta inteligência artificial que você consegue criar momentos, o real ainda importa, sabe? Você conseguir entregar essa foto não foi modificada, é seu momento, foi agora. Então tu aguarda, é sua lembrança. Não tem o depois.
A Ou foto, depois sempre dá essa margem, né? a pra foto tem esse mudanças. poder, né? De eternizar o momento ali. Não tem mais nada que faça isso. Sim. Então, eu acho que eu sinto falta. Quando uma GFX ou uma X-Series já vier com uma impressão direto, eu vou ser ainda mais feliz que ter a opção Aham. da impressora. Mas se ela sair a foto, eu vou sair dando foto de presente pra todo mundo. Cara, não tá É muito muito distante. legal. É. Ó, A gente já tá de spoiler. Ei, Cuidado com o que você deseja, não tá muito distante. Deixa eu Gostei. tirar uma curiosidade com vocês. Eu acho que é mais pro seu lado. Como eu comentei, a foto ela tem esse poder de eternizar momentos que pode ser ruim, pode ser o melhor momento da sua vida. Recentemente a gente teve o caso do Gabriel Medina lá nas Olimpíadas, né? Uhum. Que o cara pegou uma foto dele ali, um momento absurdo que virou. Virou até capa de Caderno. caderno. Ele não ganhou, mas é o caso mais comentado do surf das Olimpíadas. Vocês já tiveram algum momento assim, alguma foto que em algum momento que talvez não esperava nada e saiu uma foto sensacional, alguma coisa que foi marcante pra vocês? Eu tenho uma. Eu lembro, essa foto, ela é bem importante pra mim, foi importante também na campanha. A gente estava fazendo a campanha da Audi para a série Q de carros, né? Então a gente foi lá pra Chapada dos Veadeiros, 5 diárias fazendo conteúdo todos os dias de vídeo e de foto. E aí, quando a gente tava voltando, eu tava com um amigo, o Bruno Vanenck, usuário também da X100. Uhum. A gente tava voltando e a gente batendo um maior papo, olhando pro céu, e assim, a gente tava no meio da roça. Se olhava pro céu assim, cara, era só estrela. Porque não tinha luz em volta, não Aham. tinha cidade próxima. Aí eu, vamos parar aqui, vamos fazer uma foto? A gente desceu do carro, parou a Q3 de lado, assim, uma Q3 branca, linda. Eu falei, cara, encosta ali. Você não vai entender nada, mas vai dar certo. Peguei a câmera, coloquei num tripé. Aí eu coloquei o temporizador dela pra pegar o céu. Peguei o celular no bolso. Ligava e desligava a lanterna, rapidinho. Só dava um tapa. Aham. Era um flash. Sim. Uhum. Porque do tempo que ela tava em longa exposição. Aí tem perfeitamente, cara, aquele degradê de luz lindíssimo entrando no carro e nele. E aquele céu hiper estrelado numa 16mm. Depois você vai ter que descolar essa foto pra gente colocar no vídeo, né? Não, essa daí deixa comigo. Porque... Essa daí repercutiu muito na campanha. É. E eu acho que as fotos que mais repercutem são as que eu não tô sendo cobrado de fazer. E por incrível que pareça, né? Quando a gente pode viver a parte do artista, Legal. que tem muita foto que a gente... Eu acho que você também, né? Em evento ou em trabalhos, a gente fala, ó, aqui foi a demanda. Deixa eu dar uma clicadinha. Essa aqui eu vou guardar pra mim. E funciona super bem, e normalmente as que mais funcionam. E isso enfatiza ainda mais que colocar o nosso lado artístico na prestação de serviço é importante. Saber mesclar bem, né? Emendar essas duas coisas funciona melhor ainda. Mas e você, Carol? Qual foi a foto mais importante pra você que saiu assim, de A foto repente? mais importante. Nem só profissional, mas algum momento que foi marcante também. Acho que a foto mais importante que eu tenho da minha vida não é uma foto que ficou famosa em nenhum lugar, mas é uma foto que tá eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. E não foi uma foto clicada por mim, Aham. mas foi uma foto que depois de muito tempo, com o Instax, eu consegui reproduzir ela. Que legal. Então, essa foi a foto mais importante, assim, da minha família. Eu tenho muito essa coisa de querer documentar tudo que acontece, sabe? Em casa, com as crianças agora, assim, eu tenho essa mania de querer documentar. Mas eu tenho uma história muito... Não vou dizer engraçada, com uma fotografia instantânea que foi num casamento. Idosos sempre também ficam super apaixonados, porque Aham. eles falam assim, minha filha, Isso é isso do é da meu minha tempo." época. E Ela aí... tem esse poder, né? Tanto pro mais novo que acha incrível, quanto pro cara mais velho que olha e fala: Isso é da minha época, Como assim? Nossa! E realmente é uma tecnologia que, né, Aham. faz muito tempo. E aí, num casamento, tinha uma senhora, e aí eu fui fazer, né, a foto com ela e falei: Olha, a foto sai na hora. E ela: Não, eu não quero. E aí eu fiquei assim, sem saber, tipo, o que que eu faço? Como assim? Falei: Ah, a senhora não quer uma foto que sai assim na hora, tal, que não sei o quê? Ela: Não. Isso daí é o quê? Pra roubar espírito? E aí eu fiquei assim, tipo... Só que na hora me veio uma aula de história que eu tive na época da escola, que os indígenas achavam que o homem branco, quando ia fazer uma foto, roubava o espírito deles, né? E aí eu vi traços indígenas nela, assim, e aí eu
parei e fiquei assim, tá bom, obrigada. E aí eu fui fazendo foto da galera e tal. E aí depois essa mesma senhora veio e eu acho que alguém tentou, né, mais próximo a ela, conversou com ela, e ela veio e ela fez uma foto assim comigo. E aí esse momento foi muito especial. Eu não tenho essa foto porque é uma foto que eu entreguei, né? Aham. O meu trabalho tem muito disso. Eu nunca fico com as fotos do meu trabalho, assim, então, tipo, eu não tenho essa foto. Mas isso é uma foto muito legal, assim. E talvez por isso eu tenho tantos ciúmes das minhas fotos pessoais, assim. Eu tenho muita foto, mas nem todas eu posto, porque eu tenho aquele ciúminho, tipo, não, isso daqui é meu, tipo, vai ficar comigo. É legal o lance da empatia, né? Envolve também, tá envolvido, né? A fotografia, como é sentimento ali. O fato de você não ter insistido pra fazer a foto, mas aí depois ela mesma quis fazer. Sim, Bem legal. é muita coisa de dar um tempo Você pra pode fazer igual a pessoa. galera faz hoje em dia, né, Chico? Tira a foto com a Instax, pega a foto e faz uma foto com o celular Eu tenho mania de fazer isso, né? pra Foto você da foto, manter assim. aquelas principais ali, né? Mas Se a ainda LGPD assim, deixar. se eu faço isso, eu tiro o momento daquela pessoa. Porque o legal é você entregar a foto e aquela pessoa ter a experiência da imagem se formando. Aquela exclusividade Aquela ali, né? exclusividade. Gente, juro, os olhinhos assim brilham. Sim, muito Brilham legal. muito. Já da criança até o idoso, sempre tem aquela curiosidade pra saber. Mas sai o que disso aqui, né? O que é isso, assim? Cara, isso é uma coisa que a gente vê mais ou menos também no Pick and Go, cara. A gente tem uma plataforma de impressão de fotos que foi concebida assim. Inicialmente, o foco principal são fotos de smartphone, para as pessoas tirarem a foto do smartphone e passarem para o papel, né? Que chama Pick and Go. E aí tem os totens, né, espalhados pelo Brasil, a pessoa consegue ver pelo site lá, fujifilmpickandgo.com.br, ela consegue ver as localizações dos totens, né, e tem o site, a URL para você fazer o upload das fotos e depois imprimir nos totens físicos, né. Quando a gente presencia, assim, alguma ação de PDV, ou mesmo em algum evento, né, tem muita gente que leva para evento para fazer ativação, parecido com o que é feito com a StaxBiz, é impressionante o tanto de pessoas da geração Z que ficam, assim, maravilhados com o negócio, ficam em cima assim, e chamam os amigos e aí todo mundo quer fazer e tal. E aconteceu na Filmicon mesmo, a última que a gente participou, né? Tinha uma galera assim de escolas de audiovisual e assim, o pessoal fica muito engajado, né? Mostra como que isso mostra pra gente como que o poder da fotografia impressa, de você pegar aquela sensibilidade, de você ter a foto na mão, tangibilizar ela, como que isso toca todo mundo. As pessoas só perderam um pouco do costume pela facilidade de você ter a foto digital, Sim. né? Mas qualquer pessoa que tiver a chance de pegar essa foto, igual você falou, Sal, pô, se eu tivesse como pegar isso, entregar na mão da pessoa, ela ia adorar, com certeza ia, cara. Acho que qualquer pessoa, assim, que por mais digital, por mais geração Z que a pessoa seja, já tenha nascido nesse mundo digital que a gente tá, é uma coisa que surpreende qualquer um. O lance de você poder justamente tangibilizar aquele momento, né? E hoje a geração Z chama de um outro nome, né? É uma foto aesthetic. Boa. Aesthetic. Então, ai, nossa, essa foto é muito aesthetic, assim. Você falou até de foto pessoal, né? Que é importante. Eu acho que a foto mais importante pessoal que eu tenho é essa daqui, ó. Família. A família. Cara, que bela foto, hein? Você colocou a câmera lá GFX e... sem RF, paradinha ali. É uma das poucas fotos que eu tenho real com a minha família, sabe? A gente já passa tanta correria nessa vida, né? Que a gente quase não reserva tempo pra ter um momento em família. E essa é uma das poucas fotos que eu tenho com a minha família. E tipo assim, é o cachorro da família, é a família feliz, e pode ser que assim, seja uma das últimas, né? Tudo tem um tempo nessa vida, os meus pais já são mais velhos, então é tão importante a gente reservar esse momento, sabe? E a Carol colocou um ponto também que é muito importante, que é... Na fotografia a gente não tem que estudar só equipamento, né? A gente tem que estudar também história. Porque se você vai trabalhar com uma pessoa indígena, como ela falou, a pessoa tem uns conceitos sobre a fotografia. E se você não estuda até isso, como que você vai conseguir desenvolver a sua fotografia em qualquer lugar, né? Cada cultura tem um jeito de entender a fotografia e entender os costumes, né? E eu acho que é tudo isso que dá vontade cada vez mais de viver a fotografia, sabe? Essas histórias compartilhadas de como tudo faz sentido no final, de como a fotografia toca cada um.
Até a geração Z, por exemplo, que não tá acostumada com isso. Antigamente era uma surpresa você ter uma foto impressa na hora, e quantos anos já não se passaram e até hoje é uma surpresa, Sim. independente de quantos anos passam, se é uma criança, se é um idoso, se é uma pessoa nova. Até idoso hoje ainda se surpreende de ter uma foto revelada na hora, né? Porque Aham. até isso melhorou, né? A qualidade das Sim. fotos impressas na hora melhoraram muito. Sim, com certeza. Então a fotografia é uma coisa eterna, né? Não, é imutável. Não tem como deixar de lado. Sim. Sim, e eu lembrei que outro dia uma amiga minha, a gente tava conversando e ela falou: Nossa, mas e se acabar esse lance assim da fotografia instantânea? Eu falei: Você sabe que a fotografia é um negócio que nunca vai acabar, né? Ela, não, mas é inteligência artificial. Você sabe que a fotografia é um negócio que nunca vai acabar. Não, não, ai, o mercado tá saturado. Não, não tá saturado. A gente usa muito a palavra saturada para esconder outras coisas, mas não tá saturado. Uhum. Porque a fotografia, assim como a língua, ela vai mudando, ela vai evoluindo. Poxa, a nossa geração viu o analógico virar digital e agora volta do analógico. Sim. A gente presenciou tudo isso. Então, não saturou, gente. Calma, vamos Uhum. relaxar, porque a fotografia não saturou. Fotografia analógica tá aí de volta, provando isso mais uma vez pra gente. E é atemporal. Não só fotografia, né? A película. Então os filmes hoje eles estão sendo rodados em película para quebrar alguns problemas que a gente tem, por exemplo, na produção virtual. Aham. Quando a gente trabalha com telão, a gente tem muito problema de moiré. E como que você quebra a moiré? Tirando nitidez. Como você tira nitidez trabalhando com película. Então a película voltou até para isso. E com todo esse avanço da inteligência artificial, é mais do que notável que o tocável vai ser muito importante, porque vai começar a gerar as campanhas de tipo assim, contra a inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial. Então vamos fazer uma coisa mais conceitual que é humana. Sim. Então é por isso que eu falo, às vezes as pessoas têm medo, usa para melhorar seu fluxo de trabalho, para melhorar as suas entregas, para a sua gestão de tempo, mas entenda que o humano sempre vai ser necessário. Uhum. Porque se não fosse necessário, a gente também não tinha tantos filmes mostrando que o avanço das máquinas dependeu depois de pessoas. Sim. Uhum. Matrix tá aí para isso, né? Ah, com certeza. Eu compartilho dessa mesma opinião. Acho que a IA vem para simplificar muito. Toda a tecnologia ela tem, acho que, o propósito de melhorar a vida das pessoas, né? Mas com certeza não substitui a ação humana, sem sombra de dúvidas. Acho que isso faz com que muita coisa mude. As pessoas acabam se adaptando a novas tecnologias e entendendo que as necessidades passam a ser outras. Sim. Mas permanece existindo necessidades, né? Minha vida de retoque melhorou muito depois da IA. Uhum. Porque hoje você consegue fazer substituição de pedacinhos de coisa que, tipo assim, você falou pro cliente na hora, não vamos deixar aquilo ali. Não tem problema. Depois, dá pra tirar? Uhum. Ajuda. Então, a gente tem que entender que as ferramentas hoje em dia, elas estão aí para serem ferramentas. Não vai substituir um ser humano. Se bem utilizada, ela só vai potencializar, né? Porque a Exatamente. visão, indiretamente, mesmo que seja só o lado profissional ali, ainda tem o seu olhar artístico. Então não tem. Acho que nunca vai ter uma máquina que vai ter esse poder. De sensibilidade, É. né? Que aí a gente já começa a entrar numa filosofia muito Aham. prolongada de alma, né? É. Mas tem gente que fala assim, esses dias começou a surgir um vídeo de um operador robótico fazendo movimento de gimbal. Graças a Deus, minha coluna não aguenta mais. Só que eu quero pensar nas outras coisas que ele não tá pensando. Aham. Uhum. Então deixa a parte física pra ele, pelo menos Aham. não sobrecarrega a minha coluna. Então o pessoal começa a colocar os medos. Eu acho que a gente tem que sempre, voltando pra parte mais espiritualizada da coisa, né? Vamos enxergar o copo mais cheio, né? Do que mais Uhum. vazio. Ah, com certeza. A IA tá aí pra ajudar a gente. Mas substitui o operador. Graças a Deus, eu tenho mais outras funções pra cuidar. Porque numa direção de fotografia a gente tem mais de 18 funções se colocar na ponta Sim. do lápis. E Exato. sendo que ele só tá operando a câmera pra mim, graças a Deus. E é por isso que a gente sempre fala, você tem que sempre estar estudando. Para você não ter medo, por exemplo, lembra quando os celulares começaram a ter uma potência de câmera melhorzinha, que a galera começou, pra que eu vou contratar um fotógrafo se eu tenho o iPhone tarará? Esse papo é até bom, que essa semana um conhecido veio e foi fazer uma viagem em grupo, 16 pessoas, foi pra Itália, e falou assim, nossa, eu não gostei das minhas fotos. Por quê? Não sei.
Aí a foto tava fora de enquadramento, tava borrada. Exato. Tá vendo como um profissional é importante, hein? Então, e aí O celular não substituiu ninguém? Aham. Exato. E aí a gente vai vendo até fotógrafos mesmo com esses medos, e a gente fala, gente, calma, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Vamos continuar estudando. A fotografia, ela vai se modificando, mas é algo atemporal. Todo Sim. mundo precisa de foto. Esse ponto que você levantou é interessante porque a marca que eu trabalho representando no Brasil, ela desenvolveu um sistema de celular para deixar ele mais profissional. Só que aí eu comecei a entender mais ainda que tem caixinhas e caixinhas. Hoje, obviamente, a gente hoje tem um profissional story maker, né, que é o responsável por fazer stories rápidos ou reels. Então, assim, o cara tá trabalhando ali, mas o cara do vídeo tá trabalhando do lado, o fotógrafo tá do lado e a do Instax tá do outro. Sim, é Então, um complemento. Todo mundo tem uma caixinha, por que a gente vai ter medo das ferramentas? Aham. Eu acho que a gente só tem medo de uma coisa quando a gente não compreende ela. É o famoso mito da caverna, né? Sim. A gente começa a ver a luz do lado de fora, se assusta porque a gente nunca foi ver a luz lá. Aham. Então, eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece ferramentas, mais o nosso trabalho ganha potência para monetizar e também para não ter medo das mudanças tecnológicas que tá vindo por aí, né? E mais a gente ganha tempo pra gente. Vai viver. Que é muito importante isso. A Já gente tá não vendo? pensa A gente nisso, fala de trabalho sabe? até esquecer que tem que viver. A gente ganha mais tempo pra gente, pra viver, pra fazer as nossas fotos, pra registrar aqueles nossos Com momentos. certeza. Sim. E pra gente começar a encerrar aqui, eu pensei nisso aqui agora, eu quero que vocês me ajudem. Cada um na linha de vocês, você na Instax e o Saul na Série X, a gente falou muito do amadorismo e do profissional também, né? Quais produtos nossos você indicaria de Instax pro cara que tá começando ali, a paixão dele por fotografia, e um combinho também pro cara que já quer começar a trabalhar, quer ir pra rua, fazer alguma coisa e ir atrás de evento, e você é a mesma coisa. O cara tá começando a fotografar. Primeira câmerazinha ali pra ele começar a se familiarizar, e aí pegou gosto e quer trabalhar com isso. O que vocês indicam? Pô, não, tem que ser você Ah, primeiro. Porque você vai trazer toda essa base da galera pra gente. Então, vamos lá. Tá começando com fotografia instantânea? Quer conhecer o mundo na Instax? Você pode começar com a Mini 12. É uma O xodó da câmera. galera. É o xodózinho da galera. Câmera automática, você só vai precisar ligar ela, apontar para o teu assunto e clicar. Quer um pouquinho mais de experiência no mundo Instax? Já passa direto para a Mini 99, que é a minha favorita. Que aí você tem funções melhores, vai melhorar bastante a sua experiência com a fotografia instantânea, porque você vai ter um pouquinho de controle de luz, não é a mesma coisa de uma câmera digital, Aham. que você vai usar completamente no manual. Não é uma câmera toda manual. Sim. Mas você vai ter controle de exposição, vai ter uns filtros legais para você brincar, dupla exposição, que é uma coisa muito legal de se brincar com Instax, controle de flash, então você vai poder desligar o flash quando você precisar. Então já é uma câmera que você consegue ter uma experiência melhor e entregar uma experiência melhor também para o seu cliente. Aham. Quer começar só ali naqueles experimentos? Vai de Mini 12. Quer profissionalizar? Já começa ali numa Mini 99. Ou também você já vai ali para uma Wide 300, Wide Ivo, que também é muito legal. A Ivo eu ainda não posso falar muito dela, mas daqui a pouco começa a falar. Sem muito spoiler. Senão me complica. Tomei uma aula de Instax aqui. Tá vendo que a gente aprende todos os dias? Vai colocar em prática aquele plano B, ó. Já tá... Entendeu? Tá registrado isso aqui, hein? É o Chico que eu vou cobrar depois, né? Sim. O Murilo eu cobro da série X. Eu? Aí eu acho que passou disso, o cara já tá mais profissionalizado, tá enxergando um pouco melhor a fotografia, aprendeu a configurar melhor a sua situação. Eu acho que ele já pode entrar pro mundo da série X com a XM5. Eu acho que é uma das câmeras mais interessantes que a gente tem hoje em 2025, porque é uma câmera que ela consegue te entregar uma fotografia de altíssima qualidade, intercambiável. Você também consegue trabalhar com vídeo com essa câmera, porque ela foi feita uma câmera para vlog, mas no Brasil, aqui Não a gente tem essa, tira né? leite de pedra. Independente, parceiro. Independente, parceiro. Independente, parça. Você tem que saber trabalhar com o que tiver na sua mão. E a XM5 ela consegue te entregar 6K Open Gate. Falando de 2025, Absurdo. que a gente trabalha com muita rede social, Aham. você tem uma câmera que te entrega Open Gate, você consegue trabalhar no vertical e no horizontal.
Sim. de forma muito mais efetiva. O OpenGate, só esclarecendo para quem não manja muito, é você usar toda a extensão do sensor, então você pode fazer o corte na vertical se quiser, Você ou tem usar mais o área arquivo vertical. na horizontal, você não perde resolução por cortar ele na vertical. Então, com o mesmo arquivo, você faz o seu Reels e a sua entrega profissional, se for o caso, o seu YouTube, por exemplo, com o mesmo arquivo. Então, assim, é uma câmera que ela consegue te entregar muito, com um custo e benefício maravilhoso. Eu acho que é uma das câmeras mais baratas do mercado, se não a mais barata, nessa faixa de configurações. Saindo da XM5, talvez eu entraria para a série XT. Porque, por exemplo, eu tenho a XT50. Ela é uma câmera que ela consegue me entregar muitas funções da XT5, que é uma das melhores câmeras de foto da Fuji, com pequenas limitações, mais do aspecto profissional, como, por exemplo, não ter tether, para eu fotografar cabeado no computador. Sim. Mas ela me entrega tudo que eu preciso, também vídeo com 6K, fotografia de altíssima resolução, possibilidade de lentes intercambiáveis, uma câmera mais rápida, mais útil de botões também. Ela é uma câmera que tem um corpo mais robusto, então você consegue gerenciar melhor a sua foto mais rapidamente. Saindo da XT50, se você é da foto, XT5, uma câmera muito rápida, muito pronta para qualquer momento, que também te entrega vídeo se você precisar. Saindo da foto e indo pro vídeo, XH2. Eu acho que é uma das câmeras mais interessantes híbridas que a gente tem no mercado hoje. Exatamente também pelo fato dela entregar também um sensor OpenGate. Te entregar possibilidades de vídeo, já tá falando de 4K 120, falando de uma fotografia high speed. Então é uma câmera muito mais completa para você trabalhar em qualquer âmbito. Publicitário, esportivo, social. E aí, saindo dessa câmera, eu acho que você já entra num mercado high-end. Que aí a gente já começa a falar sobre fotografia publicitária. Que aí a gente está falando de envio de monitoramento remoto. A gente está falando de uma câmera de cinema que demanda de uma produção maior de 2 pessoas para operar. Aí a gente já começa a entrar na linha GFX. A GFX 102 eu acho que é a câmera mais interessante que a gente tem hoje da GFX. Porque eu tenho uma câmera fotográfica de mais de 100 megapixels. Então, você consegue entregar qualquer coisa, um outdoor, com altíssima resolução. É uma das câmeras mais fiéis que eu já vi. Em questão de o que eu fotografei foi o que eu estava enxergando realmente. Tem um leque de lentes muito interessante para você trabalhar já. E se tratando de médio formato. Que a Fuji, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, mas ela trabalha com a PSC e médio formato. Ela não trabalha com full frame. Porque se você já tem o melhor, para que você precisa de um full frame? E o médio formato ela consegue te entregar uma visão que você não tem no full frame. É uma densidade diferente, é uma profundidade diferente. Principalmente por ser um sensor que enxerga muito mais detalhes e muito mais luz. E aí, quando a gente fala de foto, a gente ainda tem Frame I/O integrado na câmera, que a gente consegue fazer um monitoramento remoto já diretamente na câmera. Tem entrada para cabo Ethernet para trabalhar com essa câmera remotamente com internet. Você também tem a possibilidade de trabalhar com Tether, então você tem um Capture One para trabalhar com disparo remoto, enviar esse link para uma agência e acompanhar remotamente. Quando a gente fala de vídeo, as coisas melhoram ainda mais, que a gente está falando de uma câmera 8K30, com N formatos, N aspectos, 5.7, 8K, 16x9, 17x9, 2.35:1, lente anamórfica, lente full frame. Então você tem uma câmera que ela te entrega tudo do universo de foto, tudo do universo de vídeo, com uma visão única do médio formato, que não é acessível. O médio formato ele é muito caro e a Fuji conseguiu democratizar isso. Até falando uma câmera que vai lançar aí, ela promete ser a democratização do médio formato, porque E já pode falar, o pré-lançamento é oficial, a Já Eterna, né? A GFX Eterna é uma câmera que ela, pelo que tem especulado de preço, ela promete ser a primeira câmera que um cineasta pode ter médio formato. Que é possível de comprar, né? Esse é o lance, porque existem outras já, mas essa você consegue comprar. Normalmente a gente trabalha com locação de câmeras médio formato, porque é muito caro, Sim. é exorbitantemente caro. E essa é uma proposta de você conseguir ter a ciência de cor da Fuji, que é uma das melhores coisas que a gente tem no mercado, numa câmera médio formato na sua casa. Então as possibilidades na linha GFX para mim são as mais interessantes possíveis. E não é caro. Mesmo se tratando de uma câmera high-end, a gente tá falando de um custo aí que muitas híbridas do mercado custam. Então, eu acho que essa é a trajetória. Falando da linha X, eu até enfiei a GFX no meio. Uma aula aí, né, dos dois. Uma Obrigado, aula. gente, por compartilhar aí as experiências de vocês, a visão que vocês têm, principalmente o lado artístico, o lado mais pessoal. Acho que um papo bem bacana aí. E aprendemos muito. Eu matei várias curiosidades e tenho certeza que quem tá assistindo esse episódio vai enriquecer muito o A gente conhecimento. misturou bastante, né? A técnica, o criativo, o amador, o profissional.
gente falou um pouquinho de tudo, né? Acho que normalmente a gente tem pouco espaço para falar sobre o criativo, né? Aham. É sempre a parte técnica. Eu que palestro também, é sempre Direto, né? o que tal coisa tem, o que não tem, como funciona. E ter esse espaço aqui, eu agradeço muito a vocês por disponibilizar pra gente falar um pouco do nosso pessoal também, do que a gente acredita, né, Carol? Inclusive, trás das aproveita e lentes, né? já faz a propaganda de vocês mesmo aí também, né? Como que a galera acha vocês, como que eles Por contratam vocês. O meu tem que ser quase soletrado, né? Então, o meu Instagram acho que é a coisa que eu mais dou atenção hoje. Então, é underline SAUL Henrique. Underline Saul Henrique, eu acho que vai estar aqui Aham. num titlezinho. E também tem meu site, sauhenrique.com, ou meu e-mail, contato@sauhenrique.com. Estou sempre à disposição. Ali tem um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vida. Tem o E- portfólio lá. Tem um portfólio. Quem precisar, só entrar em contato. Eu sou a Carol, então no TikTok você vai me encontrar como Carol das Instax. No Instagram me encontra como Carol_KROL. E também tem meu site, que é carolinaaltino.com, que aí tem um pouquinho mais do meu trabalho com as marcas, essa outra parte assim do Carol CNPJ. Massa Muito bom. demais. Bom, e só pra deixar um aviso aí pra vocês também, sexta-feira a gente teve o lançamento aqui no Brasil da Mini 41 e da Wide Evo. Então, se você tiver interesse, já tá disponível no nosso e-commerce lá. Você já viu lá, você teve a oportunidade, né? E agora eu quero ver. Agora vai chegar na mão do Saul também. A Wide Evo a gente tá esperando aí pro dia 6, né? É. Tá esperando aí pro dia 6 e... Nossa, gente, foi sexta-feira eu tive pouquíssimo tempo com ela, assim, eu precisava de... A expectativa tá a mil, né? Tá a mil, assim. Tá gigante. Aí, a gente pode deixar um agradecimento pra Fuji, Claro. porque eu acho que tem um ponto muito importante. Não são todas as marcas, principalmente falando de audiovisual, que dá um espaço tão legal pra gente conseguir compartilhar sobre a nossa vida e principalmente sobre outra coisa, sobre os produtos. Porque é muito difícil a gente ter lançamento na nossa mão. Principalmente falando como entusiasta de criação de conteúdo, né? Nem sempre chega essas câmeras na nossa mão. E a gente ter esse tempo hábil para conseguir testar e entender o produto é o que cria esse vínculo que a gente tem com a marca. De realmente amar a marca, não só porque ela entrega o que a gente precisa, mas porque a gente consegue ter os acessos que a gente precisa. A marca ela precisa ouvir o criador, ela precisa ouvir o profissional. Porque, querendo ou não, é a gente que acha as falhas e acha os bônus, né? Os ônus e os bônus. Uhum. Então, agradecer Fujifilm do Brasil também por sempre disponibilizar esse espaço pra gente conseguir chegar mais perto dos lançamentos assim tão rápido. A gente que agradece Sim. poder ter o olhar de vocês no mercado, né? É como se vocês fossem nossas mãos, nossos pés ali no lugar onde tem que estar. Como não? Literalmente são, né? Porque a gente Literalmente, nem é. sempre consegue estar presente. eles estão. Exatamente. Inclusive, assim, uma coisa que me deixou extremamente feliz é que algum tempo atrás a gente não tinha todos os lançamentos, por exemplo, da minha parte de Instax. Então a gente via a galera lá fora Eu queria primeiro. E aí, tipo, eu queria tanto, aí tem a coisa de importar, mas aí tem nossa, mas e se eu precisar de garantia, ou se eu precisar de qualquer coisa? E aí, agora, recentemente, a gente teve um lançamento simultâneo da Mini 41. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, as coisas estão realmente mudando. E a Ivo foi lançada recentemente lá fora, e agora a gente já chegou aqui pra gente. A CRF também. Foi Então, eu coisa de diferença achava... de uma semana praticamente do global. Então tá muito rápido assim. Então a gente não tá passando tanta vontade, sabe? Sem ter aquele produto na mão. E assim, eu fiquei muito feliz com o convite da Instax, com o convite da Fuji pra sexta-feira. Porque foi uma experiência muito legal, assim. Foi um evento extremamente incrível. E nossa, a única coisa que eu posso dizer é: vem dia 6. Eu preciso. Eu preciso da Wide Evo, assim. Não tem como. Bom, mas é isso. Obrigado mais uma vez por vocês Nós que terem vindo aí, agradecemos. terem disponibilizado o tempo de vocês. Agradecer também quem ficou aí até agora assistindo, né? Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo que ajuda os nossos episódios aqui a aparecer para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal e acompanha a Fujifilm em todas as redes sociais e a Instax também. Quer dar um recado da série X? Aproveitar então o ensejo, né? A gente lançou agora recentemente a X-Health, uma nova câmera aí que a gente também mencionou aqui de forma muito breve, né? E já teremos também um conteúdo no Brasil, então fiquem ligados aí no YouTube, nos nossos parceiros que sempre produzem conteúdo para review e lançamento de câmeras Fuji aqui no Brasil. E logo mais a gente vai ter também esse produto disponível para venda. Então fiquem ligados que a X-Series não para. É isso. Eita!
Obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigada, Valeu. gente. Tchau. Tchau, tchau.